Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ângela, sou acadêmica do curso de Pedagogia pela Universidade Uninter, do Polo de Grajaú. Eu tô aqui hoje para ministrar minha aula, que foi a Uninter propôs que fizéssemos nossos estágios online, no qual nós deveríamos gravar nosso plano de aula e ministrar através de vídeo. Então, eu tô aqui hoje para me demonstrar minha aula. Espero que vocês gostem, deixem um likezinho, um comentário. E nossa aula de hoje será sobre de sociologia, destinado ao ensino médio. E falaremos sobre a tecnologia, o trabalho e as mudanças sociais. Espero que vocês gostem e vamos à aula. Sociologia, tecnologia, trabalho e mudanças sociais. As tecnologias transformam a sociedade. Os séculos 19 e 20 foram marcados pela intensificação de invenções e transformações tecnológicas que alteraram significativamente o modo de trabalhar, de produzir e de viver. A invenção e a popularização do telefone, por exemplo, representaram um grande avanço nas comunicações. O cinema, impulsionado pelo aperfeiçoamento do cinematógrafo pelos irmãos Auguste Lumière e Louis Lumière, e por outras inovações, tornou-se um dos maiores símbolos do entretenimento, disseminando gostos, valores e hábitos. As inovações tecnológicas nos sistemas de transporte permitiram mais rapidez nas viagens e a interligação dos mercados. Apenas 63 anos após o brasileiro Santos Dumont ter criado e testado o avião 14 bis, o primeiro ser humano pisou na Lua. Mais à frente nós vamos ver uma pequena linha do tempo dos avanços dos séculos 19 ao 20. E as mudanças aceleradas instituíram a renovação constante de técnicas e tecnologias e revolucionaram as relações sociais, as formas de se comunicar, de se deslocar, de curar e amenizar a dor, de produzir, de trabalhar, de conhecer e repassar o conhecimento. Aqui vamos ver uma pequena linha do tempo dos avanços tecnológicos e científicos dos séculos 19 e 20. Aqui podemos ver a locomotiva a vapor, que foi criada entre 1803 e 1804. Aqui veremos a lâmpada elétrica com filamento de carbono desenvolvida por Thomas Edison em 1879. Aqui veremos o automóvel movido a gasolina, desenvolvido e patenteado por Carl Benz em 1886. O primeiro automóvel movido a gasolina. Aqui veremos o cinematógrafo em madeira e metal, similar ao apresentado pelos irmãos Lumière na primeira mostra de cinema em Paris, na França, que foi criada em 1985. Aqui veremos a física franco-polonesa Marie Curie, 1867 e 1934. Foi ela quem descobriu a radioatividade, foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física em 1903 e de Química em 1911. Aqui veremos a pioneira da aviação
nos Estados Unidos, Amélia Earhart, 1897-1937. Aqui vemos ela em uma foto antes de realizar um voo transatlântico e em um biplano, em 1928. Aqui vemos os técnicos estadunidenses trabalhando no ENIAC, Electronic Numerical Integration and Computer, que foi o primeiro computador eletrônico digital do mundo, em 1946. Aqui vemos a cosmonauta russa Valentina Tereshchova, que foi a primeira mulher a ir ao espaço, em junho de 1963, na nave Vostok 6. E aqui vemos a primeira impressora 3D inventada por Chuck Hull, em 1984. Agora vamos falar um pouco sobre a organização do trabalho no século XX. Como que era essa organização? As crises econômicas. As crises econômicas que de tempos em tempos atingem a sociedade capitalista em razão da insuficiência do sistema em dar respostas ao processo de acumulação, fazem com que os empresários, gestores e administradores promovam alterações nas formas de produzir e de controlar o trabalho. Foi assim que, durante o século XX, predominou essa nossa sociedade, ainda que não de modo uniforme, uma forma específica de produção com controle sobre o trabalho denominada Fordismo. E o que seria esse Fordismo? O Fordismo ele se consolidou como um sistema de produção no contexto da crise de 1929 e da Grande Depressão dos anos de 1930, quando o governo norte-americano passou a adotar práticas keynesianas. O que seria isso? A intervir na economia e nas relações de trabalho como uma forma de saída da crise capitalista. O Fordismo ele é um sistema de produção em massa, cuja palavra-chave é padronização, tanto das tarefas quanto do produto. Esse sistema, que articula inovações técnicas e organizacionais visando a otimização da produção e o consumo em massa, que foi empregado pelo industrial Henry Ford em sua fábrica de automóveis sediada em Detroit, nos Estados Unidos, nas primeiras décadas do século XX. Por meio da criação de linhas de montagem, nas quais os operários ficavam parados, enquanto as peças se movimentavam em esteiras rolantes. Cada trabalhador executava apenas uma etapa do processo de trabalho. Para aumentar a produtividade, o Fordismo associou-se ao Taylorismo, modo extremamente racional de uso do tempo e de movimentos do trabalhador no chão da fábrica. O Taylorismo foi desenvolvido pelo engenheiro norte-americano Frederick Wilson Taylor, por isso o nome Taylorismo, que vem do Taylor, também com vistas a otimizar a produção. Os trabalhadores são treinados para alta produtividade mediante o uso eficiente do tempo,
A divisão de atividades, a separação entre concepção e execução das tarefas e a economia de movimentos exercidos em cada função. Essa racionalização científica do tempo e dos movimentos leva à especialização e à intensificação do ritmo de trabalho, visando o controle dele. Associados ao Fordismo, o Fordismo e o Taylorismo constituíram um eficiente sistema de produção, que se espalhou também para outros setores econômicos, além da indústria. O trabalho no Brasil. No Brasil, as ideias neoliberais passaram a ter influência nas políticas governamentais da década de 1990, inaugurando um novo padrão de desenvolvimento capitalista. Este decorre de um conjunto de medidas econômicas, como a redução da atividade econômica do Estado, por meio da privatização de empresas estatais, a abertura comercial para outros países, a reestruturação das políticas sociais e a desregulamentação financeira e do mercado de trabalho. As políticas neoliberais adotadas traduziram-se em leis e medidas favoráveis à flexibilização dos contratos de trabalho, dando maior liberdade às empresas para determinar as condições de contratação, de remuneração, de utilização e mesmo de demissão do trabalhador. Esse processo atingiu os trabalhadores brasileiros de maneira contundente. A legislação trabalhista brasileira assegura uma série de direitos: carteira de trabalho assinada, exames médicos de admissão e demissão, repouso semanal remunerado, salário pago até o 5º dia útil do mês, licença maternidade, aviso prévio de 30 dias em caso de demissão, seguro-desemprego, entre outros. Muitos direitos trabalhistas previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, como 13º salário, descanso semanal remunerado, férias, salário família e outros, se mantêm regulados pelo Estado. A Justiça do Trabalho continua a regular e a fiscalizar as relações de trabalho, embora certos direitos consagrados já sejam negociados entre emprego e empregador, como é o caso da jornada de trabalho, da hora extra e dos salários. Sob influência do neoliberalismo, as crises econômicas e do índice das relações de trabalho diminuiu a proteção social do trabalhador e aumentaram a instabilidade e a insegurança no mercado de trabalho, com alterações na previdência social, no auxílio-doença e em outros benefícios. Exemplos de flexibilização são a modalidade de contratação por prazo determinado e a adoção do sistema de compensação de horas extras, por meio de uma lei de 1998, que permite que as horas trabalhadas fora do expediente sejam computadas em um banco de horas para posterior compensação. As mudanças decorrentes das políticas neoliberais dificultaram o processo de conquista e ampliação dos direitos trabalhistas. Para algumas categorias de trabalhadores, no entanto, as conquistas se ampliaram ou ocorreram somente em período recente. No Brasil, podemos citar, entre outros avanços, a criação de um piso salarial nacional para os docentes e o incentivo à formatização de trabalhadores e o incentivo à formalização de trabalhadores autônomos por meio da categoria MEI, que é o microempreendedor individual.
o registro dos trabalhadores antes informais, como microempreendedores individuais, lhes garante o acesso a benefícios trabalhistas, como a aposentadoria e o auxílio-doença, sem que tenham todas as despesas de uma microempresa padrão. Também foi aprovada a lei que regulamenta o trabalho doméstico, considerado um avanço importante para milhões de trabalhadores que até então não usufruíam dos mesmos direitos dos demais. A nova lei, que entrou em vigor em 2015, estendeu a eles os direitos como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, salário família, adicional noturno e seguro-desemprego, entre outros. A terceirização do trabalho. E o que é essa terceirização? Ela é o processo mediante o qual uma empresa transfere a responsabilidade de parte ou de todos os serviços ou atividades produtivas para uma empresa terceira. Essas atividades podem ser feitas no interior da empresa contratante ou fora dela. Trata-se de uma das formas de flexibilização do trabalho e da contratação. Em 2015, houve no Brasil intensas mobilizações dos trabalhadores e suas centrais sindicais contra a aprovação do projeto de lei de número 4.330/2004, que tratava-se de um projeto de regulamentação da terceirização, até então restrita a atividades meio, que permitia a terceirização. Entre os argumentos contrários fundamentados em pesquisas tratava-se de um projeto de regulamentação e terceirização até então restrita às atividades meio, que permitia a terceirização de empregados e serviços também para as atividades fim, isto é, para todas as atividades de uma empresa. A tendência a flexibilizar a produção, o trabalho e os produtos perpassa por todas as esferas da sociedade e a própria vida dos indivíduos, do mercado de trabalho aos padrões de consumo. Com o intuito de atingir outros mercados, surgem novos setores de produção e as empresas intensificam os investimentos em inovações comerciais, tecnológicas, mercadológicas e organizacionais. Esses são os aspectos fundamentais do fenômeno que o geógrafo britânico David Harvey denomina como acumulação flexível. As condições de trabalho tornaram-se precárias em razão da redução do número de trabalhadores contratados e de sua incorporação como terceirizados à cadeia produtiva, nome dado ao conjunto de unidades que atuam de forma integrada na produção, distribuição e comercialização das mercadorias. De modo geral, os trabalhadores flexíveis têm menor remuneração e os empresários se desobrigam de alguns encargos sociais, contratando-os sem proteção nem garantias de estabilidade no cargo ou assistência social. Os estagiários, por exemplo, são esses trabalhadores que podem ser dispensados mais facilmente pelas empresas que os contratam, muitas vezes em substituição a trabalhadores efetivos com melhores condições salariais. Novo perfil do trabalhador. Como seriam esses trabalhadores na atualidade? Na atualidade, os trabalhadores não se dedicam apenas a realizar as tarefas que lhes cabem diretamente. Muitos deles também se preocupam com a manutenção dos equipamentos que usam para trabalhar,
observam as metas estabelecidas pela empresa, assumindo o compromisso de concretizá-las. Cooperam com os colegas da equipe e são corresponsáveis pela qualidade final do produto, cujo controle se inicia já na concepção do processo de produção. Para entender esses requisitos, Para atender a esses requisitos, o mercado de trabalho tende a valorizar um novo perfil de trabalhador. São-lhe cobradas habilidades como trabalhar bem em equipe, adaptar-se facilmente às mudanças, ser criativo, mostrar o empenho e iniciativa para resolver imprevistos, acompanhar as mudanças na produção de bens e na prestação de serviços. Nesse contexto, as exigências das empresas quanto à formação dos profissionais aumentaram e a preferência recai sobre os profissionais com conhecimentos de informática e domínio de língua estrangeira. Para alguns tipos de trabalho, é até exigida uma formação superior. A busca de qualificação e de formação permanentes é até incentivada pelas empresas, que selecionam os trabalhadores com mais credenciais, ainda que o cargo ou função não necessite isso. E com o objetivo de aumentar a produção, as empresas adotaram programas como sistemas de controle de qualidade, de melhoria contínua e treinamentos comportamentais que favorecem o trabalho em equipe e o cumprimento de metas corporativas. Durante esses programas e treinamentos, os trabalhadores dão sugestões, testam suas habilidades e realizam projetos. São convocados a aderir às estratégias mercadológicas das empresas e a assumir o seu encargo como missão. Na prática, isso faz com que os trabalhadores precisem desempenhar várias tarefas. O bancário, por exemplo, que antes era um operador de caixa, agora também vende seguros, títulos e produtos financeiros. Para essas tarefas, são exigidas habilidades de venda, capacidade de gerenciamento, compreensão do mercado financeiro e aptidão para oferecer atendimento personalizado, além do cumprimento de metas. Em razão dessas estratégias flexíveis de trabalho utilizado pelas empresas, o funcionário precisa desenvolver novas competências, qualificar-se constantemente, estar física e emocionalmente saudável e engajar-se nos objetivos da organização. Reforça-se assim a chamada individualização no trabalho, processo que transfere para o trabalhador a responsabilidade de manter-se nas situações mais adversas, empregado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do